Aí a gente vai dar uma olhadinha nessa matéria aqui de auditoria. Eu achei, assim, uma matéria bem gostosa de estudar. Não achei tão difícil a auditoria para o Sebrasp, para fiscal, tá? Só que você vai ter também, pô, prova de auditor de controle, prova de Tribunal de Contas, aí mistura de auditoria governamental com auditoria privada. Às vezes está mal classificado também, mas a gente vai dar uma passadinha aqui em, em auditoria privada das questões que é para fiscal. E eu montei um resuminho aqui, esse resuminho aqui ficou com 15 páginas, tá vendo? Com isso aqui, acredito que a gente consiga saber o principal, né? Tem mais parte do resumo aqui que eu não mandei para vocês, mas depois que ficar tudo pronto eu mando. A parte de fraude e erro eu não coloquei, e a gente vai passar por algumas questões aqui, mas eu não coloquei agora não. Mas depois, quando tiver tudo pronto, a gente faz uma aulinha e a gente pega essa parte aí, ou vocês me lembram, vocês podem me lembrar lá no WhatsApp, que vocês vão ter o restante da aula. É porque não está tudo pronto, aí eu não coloco, eu tenho que ver se está tudo certo, porque muitas das vezes é meu material antigo, entendeu? Aí pode estar alguma coisa atualizada, aí eu tenho que dar uma conferida. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente está estudando auditoria, a gente tem várias NBCTA, né, para a gente, entre aspas, entender. E eu aconselho vocês a não estudar por material teórico de cursinho. No caso de auditoria, eu recomendo fortemente esse conteúdo teórico aqui do Técnico Concursos. Porque o professor que é daqui é o mesmo professor do Estratégia Concurso, na parte de leitura, né, na parte de PDF. Então, e para que você vai lá no material que é muito maior, aqui ele fez bem mais curtinho, tá vendo? E tem as aulas em vídeo aqui também, caso você queira, com outro professor em vídeo. Mas nessa parte aqui o Tonivan, assim, tirou onda, colocou tudo que você precisa saber na parte, tá vendo, Tonivan aqui? Na parte de auditoria. Agora, a auditoria não tem jeito, é muita decoreba, galera, muita decoreba mesmo. E o bizu é tentar entender, né? Então a gente vai tentar passar aqui sem ser decoreba, tentar entender as principais partes. Então, por exemplo, quando a gente está estudando auditoria, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a auditoria, ela não é uma... As normas de auditoria, as NBCTA, ela não é lei. Então, quando você está vendo as normas de auditoria, você está verificando lá a estrutura conceitual para trabalho de seguração, os objetivos gerais do auditor. Por exemplo, você tem aqui, ó, comunicação com os responsáveis pela governança. É uma norma em que você vai cumprir a norma se você não tiver uma norma maior ou uma lei que você tenha que cumprir. Então, por exemplo, a gente lá dentro do Tribunal de Contas, a gente vai utilizar muito dos conceitos aqui que a gente tem das NBCTAs. Porém, se existe um regulamento, um regimento interno, falando qual é o procedimento de auditoria governamental, a NBCTA ela vai servir como inspiração e não como aplicação, porque você tem um regimento interno lá no local do seu trabalho para você cumprir. Então, você sempre vai pensar assim, ó, as normas gerais, as normas de auditoria aqui é algo que você tem que seguir se você não tiver uma norma, uma fonte com mais autoridade. Normalmente são as leis, normalmente são os regimentos internos. Então, a pessoa que é militar, por exemplo, ela tem que cumprir os requisitos dela em relação ao inquérito policial militar. Então, se ela vai fazer uma auditoria, por exemplo, de algo, ela além de cumprir o que está escrito lá no Tribunal de Contas, ela também tem que cumprir as coisas relacionadas ao quartel dela. Tudo inspirado nas NBCTAs. Então, NBCTA ela não é uma fonte que tem força de lei, tá? Ela não é uma fonte de força de lei. Então, toda vez que você tiver um conflito entre uma orientação que está na NBCTA, uma orientação que está aqui, ó, na estrutura conceitual para trabalhos de asseguração, que é essa NBCT aqui que trata sobre estrutura conceitual. Toda vez que você tiver um conflito entre uma fonte
que está determinando uma coisa e a estrutura conceitual está determinando outra, você vai olhar quem tem mais autoridade. Então, por exemplo, é uma lei? Então, a lei ganha, entendeu? Sei lá, uma outra norma dentro aqui tem algum conflito entre normas aqui, eu acho muito difícil ter, mas você vai verificar quem é que tem mais autoridade. Quando a gente fala assim de autoridade, a gente está pensando em lei, em regimento. Você está trabalhando lá na Cefaz Rio, você tem os seus regulamentos próprios. Então, você vai se basear na estrutura conceitual, nas regras da NBCTA, mas se você tiver uma fonte com mais autoridade, os conflitos serão resolvidos dessa forma. Você vai seguir a fonte com mais autoridade. Então, tá aqui, ó. Se houver conflitos entre a estrutura de relatório financeiro aplicável e as fontes sobre cuja aplicação pode-se obter orientação, ou entre as fontes, então se você tem um conflito, você vai seguir quem? Você vai seguir aquela que tem a mais alta autoridade. No caso, a gente vai lembrar das leis, né? As leis, regimento interno. É uma questãozinha decoreba. Tá lá, dentro lá, de uma daquelas regras lá da NBCTA. Mas é fácil a gente pensar, né? A NBCTA não vai ser maior, por exemplo, que a lei de licitações, que um regimento publicado lá no Tribunal de Contas. Então, você vai seguir aquilo, quando tiver conflito, você vai seguir a fonte de maior autoridade. Beleza? Então, vamos para essa questão aqui, ó. Ao conduzir uma auditoria, o auditor deve aplicar o julgamento e o ceticismo profissional ao longo do trabalho, considerando a possibilidade de fraude ao avaliar as evidências obtidas e ao formar suas conclusões sobre as demonstrações contábeis. Aqui você vai estar estudando as características inerentes ao auditor. E as duas principais, que vai estar sempre caindo na prova, é o ceticismo profissional e o julgamento profissional. Quando a gente fala de julgamento profissional, a gente vai estar, por exemplo, vou falar do ceticismo profissional, que é mais fácil a gente pensar. Lembrando que eu falei para vocês, né? Na Cefaz Acre caiu justamente essa questão, né? Se a gente entrar aqui, ó, na discursiva do Cefaz Acre, auditor fiscal aí, o último concurso para auditor fiscal, caiu justamente a questão de ceticismo profissional, né? A galera lá decorou várias regras de lei tributária, legislação tributária, e que caiu foi isso aqui, ó, ceticismo profissional. Caracterizar o ceticismo, os procedimentos possíveis para investigação de autenticidade, 3 exemplos possíveis de procedimento de auditoria para lidar com os riscos, avaliar a distorção relevante. Então, a questão aqui foi bem complicadinha. Não cobrou só ceticismo, né? Cobrou outras coisinhas aqui também. Mas ceticismo profissional é um comportamento que o auditor tem sempre assim, como se fosse algo que está desconfiando. Boa noite, Sara. Ele está tipo desconfiando, ele tá sempre com o pé atrás, sempre olhando alguma possibilidade de erro, alguma possibilidade de fraude. Então, por exemplo, tem uma questão do CESP bem legal, caiu para o Tribunal de Contas, que fala assim, o auditor-chefe do Tribunal de Contas envia um auditor subordinado ali da sua seção a fazer uma verificação de uma possível fraude, de um possível erro lá do seu jurisdicionado, um município qualquer. E as evidências mostram que realmente teve fraude, tanto via informações que o Tribunal de Contas tinha, quanto informações jornalísticas. Chegando lá, o auditor que foi enviado, ele, assim, numa análise prévia, ele não encontrou nenhum erro. Quando o auditor-chefe, né, o chefe da equipe, por meio de uma característica inerente que o auditor tem que ter, de ceticismo profissional, falar, cara, estranho, tudo leva a crer que tem algum problema, mas a primeira equipe que foi não identificou. Como é relevante, como tem materialidade, como a quantidade e a qualidade das evidências são grandes,
Por ceticismo profissional, ele pode enviar uma nova equipe. Não tem nada a ver com desconfiança da primeira equipe, e sim para garantir que essa característica inerente do auditor, do ceticismo profissional, está sendo aplicado pelo menos em algum momento durante o ano. Então, é importante o auditor ter essa característica. Não é algo que tá desconfiando de tudo. Não, o auditor, um bom auditor que trabalha ali com as características inerentes de que se esperam de auditor, ele tem um ceticismo profissional como base. Além disso, ele também tem o julgamento profissional. O julgamento profissional, ela está relacionado à experiência do auditor, o quanto ele está capacitado para aquilo, o quanto ele consegue exercer um julgamento e ele tem acurácia grande. Então, por exemplo, o auditor ele teve um ceticismo ali de algo, mas o julgamento profissional dele mostra que aquilo ali não é importante naquele momento, porque ele já sabe, ele já tem conhecimento do órgão, ele já tem conhecimento de que aquilo ali não tem muita materialidade, e aí ele vai, por julgamento profissional, escolher não optar por aquela auditoria, vai optar por outra, vai optar por jogar esforços em algo que pode ser mais relevante. Então, ceticismo e julgamento profissional está muito alinhado com a característica que se espera com o auditor. E as bancas vão ficar cobrando isso direto, toda hora. Elas vão contar uma historinha e vai perguntar se você acha que a característica está relacionada ao ceticismo profissional ou ao julgamento profissional. Essa questãozinha aqui caiu em 2024 lá para Mossoró. Então a gente teve uma questão do Acre e uma questão aqui para o Mossoró. Foi uma questão tranquila, porque ela fala dos dois. O auditor deve aplicar julgamento e ceticismo profissional ao longo de todo o trabalho, considerando a possibilidade de fraude ao avaliar as evidências obtidas e formar suas conclusões sobre suas demonstrações contábeis. Essa questão aqui foi mais tranquila, porque ele não cobrou nenhum tipo de pegadinha, ele só perguntou, quais são as características inerentes do auditor? Ceticismo profissional e julgamento profissional. Então ele vai aplicar ao longo de todo o seu trabalho essas duas características. Agora, essa questão aqui foi interessante. Suponha que o auditor tenha concluído com opinião adversa o relatório sobre os quadros isolados das demonstrações contábeis, tendo sido sua primeira preocupação determinar as implicações e magnitude da materialidade do valor monetário e verificar se o assunto deveria ser incluído ou não no relatório. Nesse caso, perceba, o auditor está exercendo o seu julgamento profissional. Poxa, será que as implicações e a magnitude do que foi encontrado, da materialidade do valor monetário, é tão importante, tão grande assim? Imagina, você está fazendo lá uma auditoria de uma substituição tributária de uma indústria de pneus. Você está vendo ali, por exemplo, uma indústria de pneus que tem ali, sei lá, 800 milhões de reais de vendas. E aí você tem ali, sei lá, 80 milhões de ICMS recolhido. E aí você verificou que você não bateu ali 10 mil reais. Poxa, 10 mil de 80 milhões. Será que isso aí será que vale a pena você continuar os esforços para tentar verificar se esses 10 mil que você encontrou realmente não foi erro seu, não foi erro da empresa? Será que ali não é algo que, poxa, dá para você exercer seu julgamento profissional e, tipo assim, não, vou continuar aqui, deixa isso para lá, porque esses 10 mil é irrelevante dentro dos 80 milhões, provavelmente foi algum erro de conta aqui, mas daqui a pouco isso se acerta e toca o barco. Agora é diferente, você está vendo um valor, por exemplo, de 2 milhões, 3 milhões. Então, esse julgamento profissional está relacionado a você verificar a materialidade do que você encontrou, das evidências encontradas, entendeu? Então, por isso que essa questão aqui, ela leva a crer que está tudo certo, só que aí no finalzinho ela fala, nesse caso, a motivação que fundamenta a conclusão do auditor envolve ceticismo profissional. Não. Ceticismo profissional é quando você, por exemplo, está ali pensando em fraude, erro, eu não coloquei aqui não, mas tá no nosso material. Deixa eu ver aqui.
ceticismo profissional. Tá vendo? É a postura de manter uma mente questionadora e estar alertas para sinais de erro ou fraude. Requer uma avaliação crítica de todas as evidências, mas com esse alerta, né? Para sinais de erro ou fraude. Beleza? Já o julgamento profissional envolve a aplicação do treinamento, conhecimento, experiência, sempre guiando aí os seus riscos sobre implicações e magnitude da materialidade. Então, pensou em valor, distorção, avaliar a distorção encontrada, julgamento profissional. Poxa, uma mente questionadora para poder refazer os procedimentos ou não confiar num documento que a empresa forneceu. Nesse caso, é ceticismo profissional. E a CESP adora ficar trazendo aí esse tipo de questão, ficar levando para lá e para cá. Então, por exemplo, ao planejar procedimentos adicionais de auditoria, o auditor deverá considerar a probabilidade de distorção no nível de divulgação relevante, devido às características particulares do saldo das contas, da classe e do saldo de transações com partes relacionadas. Cara, eu não sei porquê a SES está cobrando tanto esse lance de saldo de transações com partes relacionadas. Porque quando a gente está fazendo um procedimento, a gente tem aqui, ele colocou aqui, saldo das contas, da classe e dos saldos de transações. O que ele quer dizer aqui? Quando a gente tá lá olhando o ativo e passivo, tá todo mundo estudando, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Então, por exemplo, eu vou estar olhando o ativo, pensa assim, tá? É uma forma de você lembrar sem ser o decoreba, tá? Eu não quero que você decore que aqui a pegadinha foi esse saldo das transações. Eu quero só que você entenda o que a norma está querendo dizer. A norma está querendo dizer o seguinte, ao planejar os procedimentos, o auditor deve considerar a probabilidade de você ter distorção na divulgação da empresa. Então a empresa vai divulgar, por exemplo, o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, o que você encontra no balanço patrimonial? Você vai encontrar o saldo, né? Então você vai encontrar o saldo das contas. Então, por exemplo, o ativo. O ativo tem 120 mil reais na conta caixa, 100 mil reais na conta banco, 200 mil reais no veículos, 1 milhão no imobilizado, não sei, 1 milhão no estoque. Então você está vendo o saldo das contas. Você não sabe ali quais as transações que levaram ali. Você só sabe, quando você olha o ativo, você só sabe o saldo das contas, beleza? Então, quando você está fazendo os procedimentos lá de auditoria, você vai verificar se aqueles valores encontrados no ativo, no passivo, que são os saldos das contas, tem alguma coisa ali que possa parecer estranha, que não está condizente com o que você espera, né? Você, por exemplo, encontrou 5 veículos no pátio, você quer ver se aqueles 5 veículos estão no ativo. Então você está vendo ali o saldo das contas, beleza? Uma outra informação que você pode ter é a classe. Então, por exemplo, será que está classificado no local correto? Aqui porque essa norma aqui ela foi uma tradução, né? Ele utiliza o nome da classe para você identificar se o que é imobilizado está no imobilizado, se o que é empréstimo está no empréstimo, se o que é capital social está no capital social, não veio como financiamento, não veio como empréstimo. Então, você está olhando aqui a classe. Então, você vai ver o saldo e a classe. E como a outra informação que normalmente o auditor vai ver é a DRE. E na DRE, você não vê o saldo das transações, você vê as transações. Então, quando você está lá vendo o balanço patrimonial e a DRE, você vai lembrar que você lá no balanço patrimonial, você vai ver a classificação das contas, o que a gente vai chamar aqui de classe. Na DRE também a gente vai ver a classificação ali, debitor despesa, debitor perdas de liquidação de crédito duvidoso, debitor, creditor receita, e por aí vai.
você vai ver o saldo das contas no balanço patrimonial e na DRE você vai ver as transações, beleza? Você vai ver as transações e não o saldo das transações. Saldo das transações não existe, tá bom? Por que que o CESP cismou com o saldo das transações? Não sei. É simplesmente uma decoreba. Tá lá na NBCTA que trata sobre planejamento de auditoria. Mas beleza, você vai decorar isso. Você não vai ver na DRE o saldo, e sim as transações. Essa questão aqui caiu para Mossoró também. Mas tem várias questões dessa aí caindo para lá para trás. Por quê? Não sei. Ela tá cismando com esse saldo das contas aí. O saldo virou uma pegadinha dela. Beleza? E aí, pessoal? Quando a gente está falando de auditoria, a gente tem muita, mas muita definição assim, sabe? Eu coloquei definição aí no resumo e eu prometo que quando meu resumo estiver pronto, eu vou oferecer para vocês lá naquela minha plataforma, vai aparecer lá para vocês. Esse resuminho aí que eu mandei para vocês é um resumo que está completo, mas ele ainda não é 100% completo não. Mas a gente tem muitas definições, sabe? Em auditoria, a CESP gosta de cobrar essas definições. Quando é múltipla escolha, fica mais difícil ainda, né? Porque você pode ter várias definições que existem e aí fica meio confuso, né? Aqui, pessoal, eu só identifiquei dois tipos de possíveis, que eu lembro, né? Dois tipos de definições. Distorção tolerável e a amostragem, definição de amostragem. Eu nunca vi distorção de amostragem, nunca vi nisso. Eu considerei a questão um pouco mais fácil por causa disso, tá bom? Porque eu só conheço a definição de distorção tolerável. Eu nunca vi distorção seletiva, material, populacional de amostragem. Então, eu já gravo aí que eu só conheço a distorção tolerável. Existe a definição de distorção e existe a definição de distorção tolerável. Eu vou colocar aqui, ó, distorção. Eu separei aqui, ó. Distorção é a diferença entre o valor divulgado e o valor exigido pela estrutura do relatório financeiro aplicável, né? Então você tem aí a definição de distorção. Então, por exemplo, você encontrou que você tem lá no balanço divulgado que na DRE você teve uma divulgação lá de receita de 2 milhões de reais. Só que você verificando o seu sistema, você viu que a empresa, na verdade, ela teve um faturamento de 2 milhões e 5 reais. Então a diferença aí foi de 5 reais. Teve distorção? Teve distorção. Agora, essa distorção é relevante? Não é relevante. Entendeu? Então, distorção é a diferença entre o que foi divulgado e o que deveria ser. Entendeu? Esse é o conceito de distorção. Aí você vai ter a distorção tolerável, a distorção relevante, a distorção irrelevante. A partir daí você tem vários conceitos. Beleza? Então, por exemplo, ó, ao definir uma amostra, o auditor define a distorção que pode ter o mesmo valor ou valor menor que o da materialidade na execução da auditoria, que serve para avaliar o risco de que o conjunto de distorções individualmente relevantes possam fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes. Então, apertando a tecla SAP aqui, o que é a distorção relevante? A gente vai escolher um valor. Olha, até aqui eu considero que está tudo ok. Então, por exemplo, até 2% de diferença, quando a gente tiver receita acima de 1 milhão, a gente considera que está ok. Então lá, quando você estiver trabalhando na malha, ou se você já teve uma ação fiscal e você está lá trabalhando em loco, você tem, de acordo com o que o pessoal lá da fazenda vai determinar, né? No caso do Tribunal de Contas, às vezes a gente trabalhava com 10%. Então, no primeiro momento, até 10% a gente ignorava, beleza? Mas depois você poderia ter ali
uma resposta maior, caso, pô, tá todo mundo dentro de 10%, tá? Então vamos diminuir para 5%, a gente vai tentar pegar alguém, precisa fazer auditoria. Então esse número pode mudar, mas distorção tolerável é aquilo, entre aspas, que a auditoria vai tolerar para poder, dentro daquilo que a gente vai considerar irrelevante, caracterizar que aquela demonstração contábil apresenta, está em acordo, né, com o que deveria estar. Então, a gente vai estar sempre vendo essas definições para a gente acabar não perdendo questão lá na hora da prova. Então, assim, por mais que seja difícil no primeiro momento, você pensar assim, pô, mas vou ficar decorando um monte de definição, eu acho que aqui no edital, aqui no TEC, ó, tá vendo? A gente tem várias definições, tá vendo? Risco de auditoria, risco de detecção, risco de distorção relevante, risco inerente e risco de controle. Então, qual é o bizu aqui? Se você tiver muita dificuldade para poder separar cada uma delas, cria um Anki e joga isso aqui. Fica brincando isso aqui com o Anki, que com o tempo você decora. Beleza? Mas você tem aqui, ó. Ainda tem a definição de materialidade, de distorção, tá vendo? Então, esse aqui é o final, né? Ele colocou até aqui, ó, leve para a prova. Então, ele colocou todos 15 itens que você tem que levar para a prova. Esse material do Tony Van é muito bom. Então, é isso. Você tem a definição de distorção e distorção tolerável. Distorção tolerável é o valor máximo de erro que o auditor aceita em um teste, sem afetar de forma relevante as demonstrações contábeis. Definir um valor. Acima desse valor, a gente considera que não é mais tolerável. Abaixo desse valor, se estiver dentro desse valor aqui, a gente considera que é tolerável. Esse valor aqui pode ser em porcentagem, tá? 2% do total, entendeu? Pode ser também em porcentagem. Beleza? Por isso que essa questão aqui é distorção relevante. Vamos continuar aqui, ó, que a gente vai ver outras questões de definição. Olha essa questão aqui, ó. Engraçado, né? No Acre caiu tanto a definição de distorção tolerável quanto a definição de distorção. A diferença entre o valor divulgado e o valor requerido. Só a diferença é distorção. O valor que você pode ter o mesmo ou abaixo é a distorção tolerável. Tá vendo? Engraçado, na mesma prova caíram duas questões. Beleza. Então vamos lá, ó. Caso mudou a matéria aqui, ó. Não, é a mesma matéria. É tudo definiçãozinha, ó. Caso identifique passivos fictícios nas demonstrações contábeis, e o que são passivos fictícios? Quando ele quer fazer omissão de receita, uma das formas que ele faz omissão de receita é, entre aspas, inventando dívida. Então ele inventa a dívida, por exemplo, ele quer pagar menos imposto de renda. Então ele inventa a dívida para poder pagar menos imposto de renda, visto que ele vai ter menos lucro, né? Então ele fica inventando dívida, fica inventando juros, fica inventando passivos, fica falando que a conta de luz dele é muito mais cara, tudo isso para poder diminuir o lucro líquido e com isso pagar menos imposto de renda. Fica inventando dívidas com fornecedores. Então passivos fictícios é isso. É uma forma de você conseguir omitir receita, você diminuir ali a carga tributária sobre o lucro líquido. A gente sempre vai pensar em possíveis fraudes. E essa questão aqui está perfeita. Ó. Caso identifique passivos fictícios, o auditor deve considerar a possibilidade de ter havido manipulação intencional. Nesse caso, antes de emitir seu relatório, o auditor deve avaliar a materialidade e a possibilidade... Não, e a possível má-fé, né? O auditor, lógico, ele pode identificar o passivo fictício. Só que o passivo fictício é um valor muito baixo. Porque aí ele não vai falar que a demonstração contábil está toda errada. A gente sempre tem que olhar o julgamento profissional, lembra? O julgamento profissional a gente vai avaliar a materialidade, a relevância. O que é importante é, identificou o passivo fictício, pode ter havido uma manipulação. Pode ter havido, ele vai buscar se teve ou não. Mas
a questão aqui não determinou que teve manipulação não, né? Ele falou assim, ó, pode ter havido. E você vai identificar se teve materialidade, se teve má fé, e por aí vai. Então a questão aqui foi meio genérica assim, né? E é importante a gente lembrar sempre a diferença, ó. A gente tem passivo fictício, a gente tem passivo oculto, ativo fictício e ativo oculto. Então, passivo oculto, existe o passivo e ele está escondendo. Passivo fictício, esse passivo está lá na demonstração contábil e ele não existe. Ativo oculto, o ativo existe, tipo, ele está escondendo vários imóveis, vários automóveis, mas ele está escondendo na demonstração contábil, mas ele existe na vida real. Você viu lá que está registrado no CNPJ da empresa. E o passivo fictício, ele está querendo aumentar o ativo. Desculpa, o ativo fictício, ele está querendo aumentar o ativo. Então ele fica inventando um monte de coisas lá no balanço dele, falando que o ativo dele é muito maior do que é, mas na verdade não existe. Beleza? Então, essas definições são importantes lá quando a gente faz teste de auditoria contábil. Mas no básico de tudo, se ele estiver inventando alguma coisa, tu vai identificar que ocorreu omissão de receita. Tá bom? No final de tudo, você vai falar, opa, teve omissão de receita. O importante é você identificar, poxa, a empresa, né, o auditor encontrou na empresa um financiamento não registrado. Opa, é um passivo oculto, entendeu? E por aí vai. O auditor identificou na empresa automóveis no pátio. Ao fazer uma consulta no Detran, verificou que esses automóveis pertenciam à empresa, mas não estavam no seu ativo. Opa, passivo oculto. E por aí vai. Você vai ter que saber identificar isso aí na hora da prova. Beleza? É permitido ao auditor assumir que os usuários detêm o entendimento de que as demonstrações contábeis auditadas foram elaboradas considerando-se níveis de materialidade. É importante isso aí, pessoal. Primeiro, quem faz a demonstração contábil é um auditor. Então, quem assina a demonstração contábil é um auditor. Então, assim, normalmente o auditor que está assinando a demonstração contábil, ele possui um conhecimento razoável do negócio, da atividade econômica, da contabilidade, das NBCTAs, das normas que o obrigam a fazer aquela demonstração contábil. Então, quando o auditor ele está analisando uma demonstração contábil, ele já vai considerar que os níveis de materialidade foram todos colocados ali naquela demonstração contábil. Então, por exemplo, da demonstração contábil, por exemplo, de uma empresa muito grande, se você tem lá R$1.895.954,34. Esses 900 e poucos reais já nem aparece. Ele já corta. Ele só fica ali, 1.900.000. Você já, para lá, você já esquece. Porque ficaria muito difícil você ficar avaliando ali reais dentro de um negócio de 1 milhão, de 10 milhões, 50 milhões. Então, a gente sabe que, ele cortou ali os últimos zeros. Beleza, ele tá trabalhando ali nos milhões. Não, beleza, milhões e mil, né? Até ali vai, tranquilo. O auditor que elaborou e assinou essa demonstração contábil, ele tem conhecimento razoável do negócio, da atividade econômica, da contabilidade, e o auditor vai assumir que os usuários, que quem fez a demonstração contábil possui esse conhecimento. Além disso, os usuários das demonstrações contábeis, quem são os usuários? São os credores, os credores que são aqueles que emprestam dinheiro para a empresa diretamente, e os sócios. Também a gente imagina que os usuários das demonstrações contábeis possuem conhecimento razoável do negócio também. Então, por exemplo, quando a gente tem lá, vamos supor, a gente aqui, né, Grendene RI, ela trouxe aqui o release de seus resultados. Então, eu vou baixar aqui o balanço patrimonial da empresa. A gente imagina que quem está lendo isso aqui saiba que é uma receita bruta, sabe que é uma CPV, um lucro bruto, uma demonstração operacional.
entendeu? Sabe, se o cara não sabe o que é EBITDA, ele pode pesquisar na internet, e aí ele vai saber. Não é algo maluco para ele, tipo assim, cara, o que está acontecendo? Não sei nem o que é receita, não sei nem o que é custo, entendeu? EBITDA é utilizado para avaliar a situação financeira e tal. Então, os usuários das demonstrações contábeis, eles possuem conhecimento razoável do negócio, da atividade econômica. Então, o auditor pressupõe isso. O auditor pressupõe isso, mas isso está na norma, tá? Se você entrar lá na norma, na NBCT, deixa eu ver qual que é aqui. Acho que é a 320. Aqui, ó, materialidade e planejamento na execução de auditoria. Você vai encontrar lá que o auditor, ele espera que os usuários, eles possuem, tá aqui, ó, a determinação da materialidade é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor. É razoável que o auditor assuma que os usuários, tanto das demonstrações contábeis quanto do relatório dele, possuem conhecimento do negócio, entende que as demonstrações contábeis são elaboradas em níveis de materialidade, beleza? Então, é uma questão decoreba, mas não é uma questão que eu estou tentando aqui fazer vocês lembrarem melhor desses assuntos, né? Porque é muita decorebinha minha. Auditoria, cara, eu acho que só aprende se fizer muitas questões. Muitas. Eu vou tentar ver aqui, ó. Não. Eu não tenho. Essas questões aqui são recentes, né? Porque se eu pegar uma questãozinha de 2019, vocês vão ver, eu já fiz 12 vezes as mesmas questões, tá? Para poder não ficar errando a auditoria. Então vamos lá. Evidência de auditoria. Outra questãozinha do Cefaz Acre. E evidência de auditoria são todas aquelas evidências que o auditor, aplicando seus procedimentos, identifica como algo relevante, mas esse algo relevante pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, tá? Não fique pensando que evidência sempre é ruim, tá bom? Sempre é ruim. Não pense assim. Você pode estar fazendo uma auditoria em que você fique feliz pelos resultados encontrados. Não como auditor fiscal, mas, por exemplo, como auditor do Tribunal de Contas. O auditor do Tribunal de Contas, muitas das vezes, ele não está querendo só achar erro. E quando ele acha coisa boa, ele guarda essas evidências para poder passar para a sociedade que ali foi feito um bom trabalho, né? Como auditor fiscal, difícil, você não vai estar muito preocupado com coisa boa, não. Se tiver bom, você pula e vai para o outro, que provavelmente vai achar alguém ruim. Mas não fique com isso, que evidência de auditoria tem que ser sempre coisa ruim, não, beleza? Então, ó, a evidência de auditoria. Aí tem uma lista de situações envolvendo evidência. Então, por exemplo, cadê meu resuminho? Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões e sua opinião. E aí, dentro de auditoria, pessoal, tem um monte de questões que podem cair. Então, por exemplo, quando você estiver vendo as evidências de auditoria, você tem as características dela. Duas coisas que é importante. Por exemplo, as evidências de auditoria encontradas foram suficientes? Quando a gente fala de suficiência de evidências de auditoria, a gente está pensando em quantidade. A quantidade de evidências foi suficiente? Eu gosto de gravar essa frase. A quantidade de evidências, a quantidade foi suficiente? Já, por exemplo, quando eu penso em qualidade, as evidências encontradas foram adequadas, têm qualidade? E aí eu consigo separar suficiência, quantidade, adequação, qualidade. E aí, dentro de evidências de auditoria encontrada, você vai ter as diferenças. Então, por exemplo, você tem que as evidências de auditoria pressupõem que, por exemplo, as fontes externas são melhores que as fontes internas. Você pressupõe também que, se você tiver um controle interno bom, as evidências de auditoria são superiores, são melhores. Então, imagina, você está lá no Tribunal de Contas, você está fazendo auditoria num local que tem, por exemplo, CGM. Existe CGM Niterói. Lá tem uma corregedoria com auditores específicos, concursos regulares, fazendo auditoria de controle interno
de forma relevante, adequada, toda hora fazendo auditoria. E você tem um município no Rio de Janeiro, vamos supor, eu vou chutar um município aqui, eu nem sei, tá, pessoal? Nem sei. Por exemplo, Três Rios, da onde eu nasci. Às vezes nem auditor interno tem. Não tem nem CGM, eu sei que já não tem CGM, mas às vezes nem auditor interno não tem. Não tem nem um analista de controle interno. Em qual local eu imagino que eu posso confiar mais nas evidências de auditoria de controle interno? No local, por exemplo, CGM Niterói, a princípio, como lá, por exemplo, existe controladoria, né, no outro nem tem, eu imagino que lá as evidências são mais confiáveis porque o controle interno é mais efetivo. Então você tem uma lista de frases que estão lá na NBCTA que vai fazer com que você pense, lógico, você pode decorar, mas decorar é quase impossível, mas que você pense e fala, não, isso aqui faz sentido. Então, por exemplo, essa questão aqui que caiu no Cefaz-Ac, ó. A evidência de auditoria, ele pergunta assim, ó. Vamos analisar aqui a evidência de auditoria. Por exemplo, obtida de fonte externa é menos confiável do que a evidência obtida da própria parte? Está errado. Então, por exemplo, você foi lá, você vai pedir a informação à empresa. Você já sabe que ela emitiu 20 milhões de nota fiscal. Você pergunta à empresa, não, você tem a informação que ela emitiu 200 milhões de nota fiscal. Você imagina que ela vai falar que o faturamento dela foi 200 milhões. Ela fala que o faturamento dela foi só de 40 milhões. Pô, já liga um sinal de alerta. Ó, eu não estou confiando nessa informação que ela está fornecendo. As informações que eu tenho aqui são diferentes. Então, o que eu posso pedir? Eu posso pedir o sigilo bancário da empresa. Posso pedir que o Banco Central envie para a gente a informação da empresa. E a informação que tem lá no Banco Central da entrada de numerários na conta da empresa é muito mais relevante do que a informação que a própria empresa deu. Então, aqui, ó, evidência obtida de forma externa é mais confiável. E por aí vai. Qual que é mais confiável? A formal ou a informal? A formal é mais confiável que a informal. Esse lance de sempre é complicado. É sempre mais confiável quando obtida de fontes internas. Assim, esse lance de sempre já é complicado. Mas, ainda assim, a confiabilidade das evidências é maior quando obtida de fonte externa, lembra? De fontes externas. Beleza, vou ler aqui a D. A evidência de auditoria gerada internamente é mais confiável quando os controles relacionados são mais efetivos. Então, se você sabe que ali tem um controle interno maior, as evidências de auditoria é mais confiável do que um local que os controles não são efetivos, beleza? E obtida indiretamente pelo auditor é geralmente mais confiável. Essa aqui eu não vi sentido não. Obtida indiretamente, obtida diretamente pelo auditor. Se o auditor ele está buscando a obtida diretamente, indiretamente. Isso aqui eu acho que nem tem lá no NBCTA, não. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí de Cefaz, ó. As evidências de auditoria obtidas de forma externa são sempre menos confiáveis do que as geradas internamente. Não, tá errado. A interna é menos confiável. Esse lance de sempre aí. Cara, agora que eu vi, né? Caiu questão igualzinho, ó. É sempre mais confiável, tá vendo? Aqui, repetiu igualzinho aqui, ó. No certo ou errado. Questão idêntica, no mesmo ano, para o auditor fiscal. As evidências de auditorias de fontes externas são sempre menos confiáveis. A questão repetiu. Do que as evidências geradas internamente pela entidade auditada. Acho que. Ah, tá. A questão aqui foi igual. Até que repetiu. Vamos lá, ó. Quando a auditoria envolver a necessidade de análise de saldos bancários e a busca de informações correntistas, geralmente há uma maior probabilidade de resposta se estes acreditarem que o saldo de sua conta esteja subavaliado e menor se acreditarem que o saldo esteja superavaliado. Então, por exemplo, eu vou perguntar para uma pessoa assim, ó, ei,
você me deve, né, eu tô te devendo quanto? Eu tô te devendo R$1.000, aí o cara fala assim, R$1.000, tá maluco, cara? Você tá me devendo 50 mil. Entendeu? O início da questão tá querendo dizer isso. Se eu jogar para baixo a minha dívida com alguém, a pessoa rapidinho vai se manifestar. Não, cara, você tá devendo muito mais. Agora você fala assim, caramba, cara, tô te devendo R$100.000, né? Aí o espertão vai falar assim, pô, o cara tá achando que tá me devendo R$100.000. Vou deixar quieto, não vou responder não sei qual é, mas vou ficar quietinho aqui, vai que ele me pague esses R$100.000 mesmo. Então, a questão começa por aí, entendeu? Geralmente a resposta está relacionada com isso, né? Se você jogar para baixo, o cara vai tentar corrigir na hora. Se você jogar para cima, a tendência é o cara ficar quieto. Tem gente que vai corrigir, mas a maioria das pessoas, ou pelo menos a tendência, não é a maioria não, mas a tendência é que a pessoa pelo menos fique quieta, finge que não viu. Beleza? Então o início da questão não falou nada demais, falou só o óbvio. Nessa situação, se a solicitação de informações é feita pelo auditor para que o correntista, somente no caso de discordância das informações, então ele só vai se manifestar se tiver discordância. Então, eu tenho aí no material de vocês, mas eu coloquei um bizuzinho aqui, ó. Então tá aqui, ó. A gente tem, né, a confirmação negativa e a confirmação positiva. Essa questão está falando de confirmação negativa, né? Porque ele só responde se houver discordância, tá vendo? Então a questãozinha que caiu lá no Cefaz Acre, a resposta é confirmação negativa. Ele só responde se houver discordância. Agora vamos lembrar as outras, ó. Confirmação positiva. A gente tem em branco, em preto. Em branco é o quê? Eu pergunto, mas deixo em branco. Ele que vai informar os valores. Eu falo, pô, quanto que eu tô te devendo mesmo? Ou quanto que você me deve? Aí ele vai informar os valores. Aí é em branco. A outra, eu tenho uma confirmação positiva em preto, porque ele tem que responder, beleza? Ele tem que responder, e eu já falo o valor. Eu já deixo ali anotado o valor. É só você imaginar, uma canetinha preta no papel e que eu bote o valor. Ele é obrigado a responder? Confirmação positiva. Ele só vai responder se tiver discordância, confirmação negativa. Na positiva que ele é obrigado a responder, a gente tem dois tipos, né? Eu deixei o valor, é black, preto. Eu não deixei o valor, deixei em branco, tá, a confirmação positiva é em branco. E aqui, dessa vez, a CESP colocou essa aqui, né? Que ele só vai responder se houver discordância. Eu, assim, a gente já está na questão 13, eu não achei a prova, pelo menos esse início aqui, tanto do Acre quanto do Fortaleza, Mossoró, tão difícil não, dava para a gente fazer. Eu tenho certeza que com o que vocês vêm estudando aí, vocês estariam acertando todas essas questões. Lógico, vai ter que aprofundar, mas às vezes o CESP para auditoria não aprofunda tanto, entendeu? Às vezes prefere aprofundar em outras matérias. Ao aplicar procedimentos analíticos planejados, pessoal, o que é procedimento analítico? Procedimento analítico, por exemplo, eu aqui na prefeitura, a gente usa muito, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui uma malha aqui fiscal para identificar empresas que sei lá, que trabalham com prestação de serviços, e aí a gente tem algumas informações. Por exemplo, a gente tem informações aqui de 500 empresas que possuem quantidade de funcionários diferentes. Então, por exemplo, a gente consegue fazer tipo um gráfico relacionando faturamento e quantidade de funcionários. Então, uma empresa que tem 10 funcionários, a média de faturamento dela no ano é de 3,5 milhões. A que tem 20 funcionários, a média é de 8 milhões. A que tem... Então, a gente vai ter aqui uma curva. Só que, por algum motivo, uma empresa que tem 30 funcionários está tendo faturamento de 200 mil reais no ano. Opa, eu identifiquei na hora de eu montar ali meu planejamento de auditoria de que aquela empresa tá estranha, tá fora ali da minha curva esperada. Então, o procedimento analítico serve muito para isso, ele serve principalmente para a gente fazer o planejamento de auditoria. Durante a auditoria, também pode ser feito o procedimento analítico, beleza? Mas
o procedimento analítico ele é muito utilizado para a gente poder fazer o planejamento de auditoria. Todas as malhas praticamente utilizam o procedimento analítico, né? O cara vai fazer uma malha fiscal ali, ele imagina um valor, ele imagina, ó, a informação deveria ser essa, e não está batendo. A relação entre os dados não estão adequadas. E o procedimento analítico, ele é muito nisso, né? Você tem uma expectativa de ter um dado, porque está dentro ali do que é esperado, e está totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. A aplicação do procedimento analítico é para isso. Beleza? Ela vai se basear na expectativa das relações existentes entre dados. Um outro exemplo muito legal no ICMS, por exemplo, você tem lá a indústria. A indústria contratou, sei lá, 80 toneladas de papelão. Então, uma indústria que tem 80 toneladas de papelão e é uma indústria de lata, ela tem um faturamento de 5 milhões. A outra comprou muito mais, sei lá, comprou 120 toneladas de papelão. É também uma indústria de lata, mas o faturamento dela foi muito baixo, foi de 800 mil reais. É estranho, entendeu? Ela está fora da expectativa que a gente imagina entre a relação de faturamento e de compra de papelão. Então, você pode utilizar o procedimento analítico muito para isso, para tentar identificar essas distorções. Essa questão aqui, ela foi uma decoreba, porque ela fala assim, ó, ao aplicar procedimentos analíticos para detectar uma distorção relevante, o auditor deve basear-se na expectativa da existência de informação de dado contábil e na percepção que ela continue na ausência de condições não conhecidas. Assim, ela ficou confusa, entendeu? Porque quando a gente pensa de procedimento analítico, você sempre vai lembrar que a expectativa, na verdade, é que existe uma relação entre dados. E ele coloca assim, ó, expectativa de existência de informação de dado contábil. Não, quando você usa procedimento analítico, você vai ter um gráficozinho, você não vai buscar um número, você não vai buscar um dado contábil. Você vai buscar uma relação entre dados. Entendeu? Eu acho que eu consegui fazer entender. Você vai buscar isso aqui, ó. Você vai buscar uma relação entre os dados. O que você esperava, não sei se está conseguindo ver aí certinho, o que você esperava e o que é uma possível distorção. Então tem uma pessoa aqui, ó. Ela teve isso aqui de cegonha e está aqui embaixo o faturamento dela. É estranho. Então, no procedimento analítico, você não busca a existência de uma informação. Você está analisando a relação entre dados. Então, é uma questão difícil, é uma questão decoreba, mas é só pensar assim, procedimento analítico, você vai estar sempre baseando as suas expectativas na relação entre dados e nunca buscando uma informação específica. Então, apesar dessa questão aí ser muito difícil, valeu a pena para a gente poder, pelo menos, ter essa ideia, né, de relações entre dados, informações, e a gente identificar o que é um procedimento analítico, beleza? Vamos lá, ó. O relatório e a documentação comprobatória poderão ser enviados em um único e-mail, desde que sejam arquivos do mesmo tipo. Tipo, essa questão aqui foi muito doida, eu não sei porque essa questão está aqui. Tipo, essa questão aqui não faz sentido nenhum dentro de auditoria. Não sei se era alguma coisa assim aquela parte ali de procedimentos de auditoria, teste de auditoria, mas assim, se a gente for pensar em algo de segurança, analisando ali toda a segurança que a gente tem quando a gente manda e-mail, ele fala o seguinte, ó, o relatório e a documentação comprobatória poderão ser enviados em um único e-mail, desde que sejam arquivos do mesmo tipo. Tipo, primeiro que não tem nada a ver, né? Você pode ter um relatório em PDF e uma documentação comprobatória em imagem, PNG. Assim, não fez. Essa questão aqui foi meio inútil, assim, mas caiu aí para Fortaleza. Eu não sei se ela está mal classificada, mas estava aqui em auditoria aqui. Mas ele afirmou algo que, no certo e errado, às vezes tem isso, né? Uma questão nada a ver. Mas essa regra aqui não existe.
fundamento para essa regra aqui. Beleza? Vamos voltar aqui para a auditoria, porque aquela questão ali foi fora da curva. Caso detecte desvios de controle nos quais pode confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e suas potenciais consequências. Então, por exemplo, a gente tem dentro da nossa auditoria, né? Aí eu sempre tenho que estar citando o Tribunal de Contas, que é mais fácil a gente pensar lá. Você tem os testes de controle e os... Eita! Qual é o nome daqueles testes mesmo? Suvaex lá? Testes de observância. O outro eu esqueci, que é o mais fácil. Testes substantivos. Então a gente tem os testes substantivos e os testes de controle. O que são os testes de controle? Os testes de controle, a gente pode também lembrar de testes de observância. São aqueles que eu peço para a equipe refazer o caminho. Então, por exemplo, como auditor fiscal é difícil a gente ter isso, tá? Mas no Tribunal de Contas a gente tem mais. Então, por exemplo, eu chego lá e peço para o setor de licitações, eu estou desconfiado de algo. Estou achando que não estão trabalhando de maneira que você tem ali, por exemplo, tem duas pessoas fazendo duas funções, tem uma pessoa fazendo duas funções que tem conflitos de interesse. E aí eu falo assim, olha, o município, refaça toda a entrega de material aqui. Como que vocês fazem a conferência de nota, conferência de estoque? Eu quero observar, eu quero avaliar o controle que vocês têm aqui no recebimento de estoque. Eu estou fazendo um teste de controle, tá bom? Ou teste de observância, você tem esses dois nomes. E aí, se eu detecto desvios nesse teste de controle, isso vai me chamar o alerta. Aí, a partir daí, eu vou verificar o potencial de materialidade que aquilo ali pode trazer, as consequências negativas que aquilo ali pode trazer. Eu tenho que avaliar, por exemplo, se aquilo ali é uma distorção relevante ou se aquilo ali foi um pequeno desvio, o auditor vai avaliar isso. Mas eu quero que vocês lembrem, né? A gente tem o teste substantivo e o teste de controle ou observância. O substantivo, a gente vai estar vendo, por exemplo, os valores, a exatidão das contas, dos saldos. Teste substantivo normalmente a gente faz em demonstração contábil. Teste de controle e teste de observância a gente faz quando a gente está querendo avaliar o controle interno. Verificar mesmo como que o cara faz. Não, eu recebo assim, aí eu carimbo aqui a nota fiscal, mando para o estoque, beleza? Então, se o auditor detectar desvios de controle, aí ele vai ter que entender a questão e suas potenciais consequências. Aí no final aqui eles escorregam, ó. Sendo tal ação dispensável? Não, pessoal, é indispensável, tá bom? Ele vai determinar que os testes de controle aplicado fornecem uma base apropriada para confiar nos controles. Ele vai ter que determinar isso. Olha, eu encontrei desvios de controle, mas foi um erro da equipe ou era possível dentro desse teste que o próprio controle interno faz, já identificaria? Eu tenho que avaliar, por exemplo, isso. Porque às vezes foi só um erro da equipe. A equipe viu a gente ali, ficou nervosa e errou. Pode ter sido isso. E aí o próprio procedimento do controle interno identificaria aquilo. Ou não, existe um erro de controle interno. A equipe fez errado e o controle interno não identificaria nunca o erro. Entendeu? Então, o auditor vai avaliar isso. Então, não é dispensável ele avaliar os testes de controle. Não é indispensável. Então essa questão aqui não tem polêmica nenhuma. Lá nos comentários aí o pessoal tá reclamando, mas não tem problema nenhum, tá bom? Ele não é indispensável não. Ele identificou um desvio de controle. Ele vai verificar. Normalmente o controle interno, pessoal, tem uma checklist, tá? O ideal são as pessoas trabalharem com checklist. E no final assinar essa checklist. Um controle interno bom tem checklist, né? E aí você consegue avaliar se aquela checklist tem tudo, tem mais de uma pessoa assinando, quantas pessoas participam daquela conferência. É importante guardar essas informações. Então, toda vez que você tiver um desvio de controle, que você está observando uma prática ser feita, você vai avaliar se aquilo ali é material ou não e vai verificar se os testes de controle estão adequados ou não, tá bom?
Então vamos lá, ó. Uma questãozinha aí de procedimento analítico. Os procedimentos analíticos podem ser aplicados a componentes e elementos individuais. Beleza, pode ser avaliado em elementos individuais, né? Pode ser aplicado a componentes e elementos de informação contábil individual, mas não são apropriados para obtenção de evidência e demonstrações contábeis consolidadas. Nada a ver, pessoal. O procedimento analítico pode ser demonstração consolidada, pode ser de uma conta específica. Eu dei exemplo aqui de conta específica, né? Mas pode ser também da demonstração contábil como toda, na demonstração contábil consolidada, não tem nada de... Essas coisas que a CESP coloca limitando muito, quase sempre é pegadinha, né? Se um auditor não puder aplicar a um item selecionado os procedimentos de auditoria ou procedimentos alternativos adequados, será facultado a ele decidir se considera esse item um desvio de controle previsto ou uma distorção. Não, pessoal, ó, toda vez que o auditor ele quer aplicar um procedimento de auditoria, e cara, vocês vão ser auditores fiscais, se você quer fazer algo e aquela pessoa não deixa, já te acende o alerta na hora. Ah, eu queria ver aqui o seu estoque. Não, no meu estoque ninguém entra. Ferrou. Fala, opa, o que está acontecendo? Não, eu quero contar a quantidade de calça jeans que vocês têm aqui. Aqui vocês estão falando que o estoque de vocês tem 20. Eu queria dar uma olhadinha. Não, dentro do meu estoque ninguém entra. Já gera ali uma suspeita grande, né? E aí o auditor deve, né, considerar se existe algum tipo de distorção, porque ele não está conseguindo aplicar os procedimentos de auditoria, nem os procedimentos alternativos, porque ele podia falar assim, não tem como tu entrar no meu estoque está lá no depósito. Ah, beleza, me dá o telefone aí do depósito, me dá o CNPJ do depósito. Não, esse depósito a gente não tem CNPJ dele. Sei lá, estou inventando coisas aqui para mostrar que às vezes você vai estar numa situação que você não vai estar conseguindo aplicar seus procedimentos. Com isso, você vai ter que determinar se a falta desses procedimentos é uma distorção ou não, entendeu? A ideia é essa. E aqui a questão, ela fala, será facultado a ele decidir? Não, ele deve tratar esse item aí como desvio, como distorção. Ele não pode ser... assim, o auditor ele não pode ser limado, eu acho que a palavra é essa, de poder fazer sua auditoria. Eu acho que de Alagoas foi um pouquinho mais difícil. Aquela parte ali de teste de auditoria, caíram umas questõezinhas ali, muito nesse negócio de, por exemplo, uma pegadinha de evidência de auditoria, para você identificar se era quantidade ou qualidade, né? Se era suficiência ou adequação. Eu lembro que tinha uma questão dessa. Mas a CESP, a princípio, ela não é uma das provas mais difíceis de auditoria, não. Ó, é responsabilidade exclusiva do auditor detectar todas as fraudes, pelo amor de Deus, né? Isso aqui, a gente sabe que o auditor ele não tem a função de identificar fraude. A principal, ó, grava o seguinte, ó. O principal responsável para detectar fraude é a governança da empresa. São aqueles que administram a empresa, é a própria administração da empresa. O auditor, ele vai estar avaliando ali se a demonstração contábil possui distorções relevantes, aquela coisa toda lá das definições. Eu vou até colocar a definição aqui, de cabeça eu posso falar alguma merda. Ó. O principal objetivo da auditoria é aumentar a confiança dos usuários e das demonstrações contábeis, por meio da opinião do auditor sobre as demonstrações foram elaboradas conforme a estrutura do relatório financeiro aplicável. O auditor não assegura a viabilidade da entidade, o auditor não garante eficiência e eficácia. Aqui já é bizu já. Mas o auditor não busca fraude. Quem é responsável por reduzir, por detectar, prevenir fraude é a administração, tá bom? Aqui, ó. Objetivo principal: obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja por fraude ou erro. Queria mostrar para vocês aqui um resuminho,
o resumo que vai ficar pronto depois, que vai ter lá na minha plataforma, ele é grandão. Aí, cara, eu fiz uma diferençazinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Achei. Ele vai baixar aqui, daqui a pouco aparece. Que é uma mistura de diversos resumos. Aí eu tenho que formatar. O resumo de auditoria que eu tenho, tá vendo? Ele é muito grande, ó. É uma mistura de vários resumos. Só daqui eu tô vendo 121 páginas. Ó, 146 páginas. Tá doido? 146 páginas. É muita coisa. Aí, por exemplo, objetivos gerais. A gente tem objetivos da auditoria, a gente tem objetivos do auditor, objetivos do controle de qualidade, tá vendo? A gente tem objetivo da auditoria, objetivos gerais do auditor, a gente tem objetivos do controle de qualidade. Então a gente tem várias coisinhas assim que às vezes a gente pode errar lá na prova, né? Então, se você puder depois colocar esses objetivos, deixar um abaixo do outro para não errar, sabe? Mas quando meu resumo estiver pronto, vai ter essas pegadinhas assim, tudo um debaixo do outro para não errar. Mas agora não está pronto. Mas vai estar. Tá. Beleza? Então vamos lá, vou continuar aqui. Então a gente tem aqui, ó. Ao se deparar com escritas contábeis com fraude ou erro, o auditor deve seguir uma série de procedimentos. Então, quando você bater de frente lá com fraudes e erros, você vai ter uma sequência a seguir. Então, por exemplo, ó, primeira coisa, você vai determinar a natureza e a extensão da distorção, como a gente viu lá atrás. Pô, é algo significativo? Ah, não é significativo. Então, beleza. Então, você identificou ali uma fraude ou um erro, mas a natureza e a extensão é bem baixinha, está dentro ali da distorção tolerável. Ou você pode reunir evidências adicionais. Importante, ó, questionar a administração. Você vai questionar a administração. Depois vai determinar se a distorção é relevante. Considerar o efeito cumulativo das distorções. Por exemplo, beleza, agora não é relevante, mas se ficar acontecendo tudo isso, com o tempo vai se tornar relevante? É algo que vai ficar muito maior do que você vai considerar o efeito disso também. E comunicar as distorções identificadas à administração e aos responsáveis pela governança. Então, esse é o papel do auditor, né? O auditor, ele identificou fraude ou erro, ele vai cumprir ali alguns questionamentos que vai fazer para a administração, mas ele não tem como, o objetivo dele não é detectar fraudes. Isso aí é da governança e da administração. Na auditoria de tributos, a existência de saldo credor na conta caixa. O que é o saldo credor na conta caixa? Quando a gente está fazendo... Antigamente o auditor era mais raiz, né? Então ele pegava lá o livro diário da empresa, pegava as notas que estavam lá, poderia pegar um caderninho. Então, por exemplo, muitas das vezes você tem um livro caixa 2. Então a vendedora ali, ela não passa nas máquinas, mas ela anota no caderninho. Já viu esses caderninhos? Esses caderninhos aí, para o auditor é uma beleza. O auditor vai lá e pega esse caderninho e vai comparar. Deixa eu ver, porque ali ela anota tudo. Ali, normalmente, é o que ela anota, por exemplo, para saber quanto que ela vai ter de comissão. Às vezes é o próprio patrão ou a patroa que pede para ela anotar tudo ali naquele caderninho. Então, ela vai anotando tudo que entrou de cartão de crédito que passou. E muitas das vezes a pessoa não emitiu nenhum tipo de nota. Então, você vai lá e você pode pegar essas informações desses caderninhos. Uma outra coisa que o auditor raiz faz bastante é avaliar, por exemplo, olha, deixa eu pegar a quantidade de funcionários que você tem. Eu sempre dou exemplo de um auditor uma vez que o camarada falou para ele que ele só alugava trator, que com isso não incidia ISS. Não, cara, eu só faço locação de bens móveis. O cara falou assim, caramba, mas você tem essa quantidade de trator aí e você aluga, mas
você aluga como? Como que você consegue alugar? Tanta gente consegue usar trator aqui nesse município? Tanta gente aí é excelente motorista e você vai colocar vários R$ 1.000 na mão de qualquer pessoa? Ele, não, que os caras aqui que alugam são muito bons, tal. Eu não, eu só faço locação de trator. Eu não presto serviço de terraplanagem, nada disso. Aí o cara perguntou, não, aí o auditor foi lá no Ministério do Trabalho e pegou a informação, né? Quantos funcionários aquela pessoa tinha? Ah, tinha 25 funcionários. Entendeu? Então, tipo assim, ele tem 25 motoristas de trator, mas ele não presta serviço de terraplanagem. Ele só aluga, já não faz sentido. Além disso, o faturamento dele estava muito baixo. Pô, 25 funcionários, recebendo cada um R$ 4.000, mais os custos de cada funcionário. Luz, despesa que eu não sei o que. Estava dando uma despesa de quase R$ 130.000 por mês. Sendo que o faturamento dele, que ele estava lá no livro diário, era por volta de 50 mil. Ou seja, ele tinha um crédito de 50, né, de receita e despesas de 130 mil. Ou seja, ele tinha 80 mil negativo na conta caixa todo mês. Uma média, né? 80 mil na conta caixa todo mês. Então, o que a gente define como saldo credor de caixa. Entendeu? A conta caixa, ela é uma conta devedora. Ela aumenta débito. Ela nunca pode ser negativa. Ela aumenta débito. Então, você tem que ter débito na conta caixa. E os créditos você vai ter também. Porém, a conta caixa não pode ficar negativa. Quando a conta caixa fica negativa, é o que a gente chama de saldo credor na conta caixa. Imediatamente a gente já vai imaginar, opa, tá tendo omissão de receita. Ele não está colocando as receitas que ele está recebendo na conta caixa. Então, uma forma de você identificar o saldo credor de conta caixa é por meio da falta de emissão de documentos fiscais. Aí você avalia a quantidade de saída que a empresa tem e compara com o que está entrando. Então, falou saldo credor em conta caixa, você tem diversas formas de poder ter uma possível fraude de omissão de receita. Aí tem várias formas, por exemplo, ele pode fazer suprimento de fundos sem comprovação daquele dinheiro, ele pode fingir que está aumentando o capital social. Então tem várias formas dele tentar burlar esse saldo credor na conta caixa. Beleza? Então a questão começou aqui, ó. Na existência de saldo credor de caixa, mesmo sem a emissão de documentação fiscal, não pode ser utilizado como evidência de infração. É ruim. Identificou saldo credor de caixa, já vai caracterizar a omissão de receita, vai ter lá, inclusive a gente tem, se você entrar lá no Rio de Janeiro, tava fazendo resumo hoje, ó. Deixa eu entrar aqui no resumo do ICMS Rio. Tava montando um resuminho aqui hoje. Tô chegando nessa parte aqui, ó. Vocês vão ter acesso aqui também. Vou mandar para vocês. Tá vendo aqui? Aí eu tô terminando o resuminho aqui, ó. Mas se você for entrar aqui no material, no concurso do, olha lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Saldo credor. Aqui, com certeza, eu passei o olho aqui, ó. Eu já até fiz, ó. Considera-se como saída de mercadoria os valores existentes, não, os valores referentes à existência do saldo credor de caixa. Ah lá, você já considera como saída de mercadoria. Você já vai considerar que teve omissão no registro de receita. E olha que legal, né? Se tiver auditoria lá para vocês, ó, tudo isso aqui, ó, você identificou ativo oculto. Opa, não é ativo fictício, é ativo oculto. Se você identificar ativo oculto, poxa, a empresa tem 4 carros que não está registrado, tem uma pessoa aí, uma influenciadora, ela estava reclamando aí, pô, eu comprei casa, né? A menina lá que foi presa, qual o nome dela mesmo? Deolane Bezerra. Ela teve alguma parada aí com existência de ativo oculto.
Por quê? Ela comprou casas, né? E ela não registrou essas casas. Ela comprou umas casas em algum lugar aí, acho que foi nos Estados Unidos. 12 mansões, tá vendo? Foi verificado que ela tinha essa quantidade de casas aqui, mas ela não declarou no imposto de renda. Entendeu? Como ela não declarou no imposto de renda, ou seja, constatação de ativo oculto. Constatou ativo oculto, ela recebeu o dinheiro. No caso de imposto de renda, vai falar que teve omissão no registro de receita, né? No nosso caso aqui, a gente vai falar que teve saída de mercadoria. Beleza? Que a gente já está tratando do ICMS. Mas é isso. Saldo credor do caixa já é evidência de auditoria, evidência de infração tributária. Você, inclusive, já vai considerar que teve registro de mercadoria. Você vai aprender a fazer a base de cálculo disso e vai cobrar ICMS do cidadão ou da empresa, né? Ao identificar indícios de fraudes, o auditor deve revisar a totalidade das transações fiscais. Deus me livre, guarde. Imagina você tendo que verificar todas as transações de um supermercado. Vai ficar a vida toda trabalhando lá. Pô. Nunca vai acabar. Todas as transações fiscais? Não. Para garantir que todas as irregularidades sejam descobertas, é ruim. Pelo contrário, o auditor ele pode, se ele verificar que tem distorção generalizada, ele pode até sair do serviço. Ah, me dá meu dinheiro aqui e eu tô rejeitando, vai lá no CRC, vai lá onde for auditor independente, né? Ele vai sair, vai pegar o dinheirinho dele e vai meter o pé, porque ele não vai buscar todas as irregularidades, não existe isso não. Ele, inclusive, se tiver distorções generalizadas, ele vai, se ele fez um bom contrato, ele já vai ter recebido o dinheiro, né? Ele vai sair fora da auditoria, sem emitir opinião. Existe até essa possibilidade. Então, não tem isso aqui de revisar toda a integralidade, muito menos garantir que todas precisam ser descobertas, nada disso. Isso é responsabilidade da administração. A identificação de ativos ocultos nas demonstrações contábeis pode indicar que a entidade esteja subestimando seus ativos com o propósito de reduzir a base de cálculo de tributos devidos. Legal, tá vendo? Igualzinho lá no Cefaz Rio de Janeiro. Cuidado, né? Ativos fictícios. Ativos fictícios não está aqui na nossa legislação. Deixa eu abrir aqui de novo. Ela fala só de ativos ocultos. Tá vendo? Ela fala de pagamento efetuado e não escriturado, saldo credor no caixa, suprimento de caixa que não foram devidamente esclarecidos. Então, por exemplo, você fez as continhas lá. Você verificou que ele paga 130 mil reais para os trabalhadores e teve receita só de 50 mil. Aí você identificou o saldo credor. É o básico. Mas aí, ele fala o seguinte, não, mas eu consegui pagar porque eu recebi um dinheiro aqui, eu recebi 200 mil reais de um dinheiro aqui. Aí você fala, beleza. Ou seja, ele teve um suprimento de caixa. Mas, da onde que veio? Por que você não colocou isso aí no papel? Por que não está comprovado? Você não está conseguindo esclarecer. Entendeu? Aí você sai do saldo credor de caixa e vem para cá. Ó. Ele realmente tem um dinheiro aqui a mais, que ele disse que apareceu depois, mas ele não comprovou. Ele não esclareceu corretamente, entendeu? Além disso, você tem, por exemplo, você descobre que ele está pagando dívidas, só que ele não escriturou isso. Então, por exemplo, ele ao invés de mostrar que teve uma despesa de 130 mil, uma receita só de 50, na verdade, você fez auditoria, você viu que ele registrou despesa apenas de 40 mil. Então, ele teve receita de 50 e despesa de 40. Mas, na verdade, ele teve despesa de 130, só que ele não escriturou 90. Aí você, por meio lá da malha, por meio de fontes externas, você identificou evidência de que, ele fez pagamento, mas não escriturou. Então, você já vai falar que você vai considerar omissão de receita por meio daqui, ó, e não daqui e não daqui. Entendeu? É importante, na prova da Cefaz Santa Catarina, apesar de ser FCC, vale a pena o treino.
você abre isso aqui, ó, essa tabelinha aqui, a presunção de operação. Lá você vai ter várias questões que você vai ter que identificar se foi um ativo oculto, se foi um pagamento efetuado não escriturado, um saldo credor de caixa. É bem interessante a provinha, né? Assim, é a mais didática que tem para poder estudar essa parte aqui da legislação do Rio. E não tem jeito, não tem como, assim, decorar, meio que lembrar que existem essas diferenças e identificar lá na prova essas diferenças. Inclusive é bem legal fazer essa prova da Cefaz Santa Catarina relacionado a esse, acho que lá é CEF, né? CEF Santa Catarina. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Prova de auditoria e fiscalização. Vê se eu mando para vocês por WhatsApp. Essa provinha aqui de auditoria. Tá aqui já, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. É essa prova aqui, ó. Então, por exemplo, essa aqui, tá, daqui a pouco chega. Ah lá, ele fica falando, ele conta um textinho, tá vendo? Aí ele fala aqui que ele fez uma diferença entre os livros fiscais versus o extrato bancário. Então ele fez uma comparação aqui. E aí você já sabe que ele vai lavrar, né? Dificilmente ele não vai lavrar a atuação fiscal. E você vai identificar que a lavratura da atuação fiscal é por presunção de operação tributável não registrada. Igual aqui, ó, de vocês aqui, ó, presunção de operação não registrada. Esse resumo aqui é do Cefaz Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é o de vocês, é a mesma coisa. Mas vamos lá. Aí você vai identificar, por exemplo, eu não vou olhar a resposta aqui não, nem vou fazer, eu vou deixar para vocês treinarem essa parte aqui de auditoria. Mas é legal. Cada hora é uma situação, tá vendo? Agora, uma outra situação. Você fez uma conciliação bancária, a empresa tem aqui, pegou um empréstimo de 1 milhão, mas não encontrou no extrato bancário informação sobre o recebimento desse valor. Ou seja, a empresa está omitindo, né? Está omitindo aí uma receita. Engraçado que apesar da prova ter sido da Cefaz Santa Catarina, envolveu muito a questão de imposto de renda. Porque às vezes a banca consegue fazer uma questão mais relacionada à omissão de receita relacionada à renda, né? É mais fácil para a banca também. Mas o pensamento é igual. No caso aqui, ó, ele até perguntava se afetava o ICMS ou não, tá vendo? Com certeza afetou. Tá vendo? E aí, ó, eu tô aqui na questão 4, né? Tem várias questões, ó. Aqui é uma questão que ele cobrou de continha. Aqui ele foi perguntando, ó, detecção de crédito no ativo disponível que diminui também as contas do passivo. Detecção de crédito a menor. Então aqui, se ele tem ativo oculto, né? Ele creditar ativo diminui o ativo. Se ele não creditou tudo, ou seja, o ativo disponível está maior do que deveria. Logo é um ativo oculto. Por aí vai. Questão assim, tá vendo? Tudo questãozinha. Vou parar por aqui, vou mandar para vocês. Mas é tudo questãozinha aí que trabalhando essa parte da matéria aqui. Bem legal. Então, a identificação de ativos ocultos, a gente viu que indica sim que ela esteja subestimando seus ativos com o propósito de reduzir a base de cálculo de tributos. Inclusive, a gente pode garantir que tem algum erro, né? E que existe uma evidência de infração tributária. Então, você vai fazer ali um auto de infração e vai fazer o lançamento do tributo devido. Não é isso? É isso. Questão 22, ó. A identificação de aquisição de mercadorias, bens e serviços e outros ativos não contabilizados e sem comprovação de origem pode indicar a prática de caixa 2. Até aqui está perfeito. Nesses casos, o auditor deve considerar a possibilidade de atuação fiscal por omissão de despesas e inclusão desses valores na base de cálculo de tributos devidos. Beleza, perfeito. Ele adquiriu mercadorias, ou seja, ele teve uma despesa ali, né, que ele não vai registrar como despesa. Ele vai registrar como crédito na conta caixa e débito no estoque. Mas ele pode, por exemplo, comprar
por meio de fornecedores a pagar. Então ele vai acreditar um passivo e vai debitar estoque. Mas quando ele vende, ele deveria ter um CMV, né? Ele deveria ter uma despesa para dar baixa no estoque. E aí, essa questão aqui está perfeita. O auditor deve considerar a possibilidade de atuação fiscal porque ele está omitindo a despesa CMV, né? Quando ele está vendendo aí a sua mercadoria. Beleza? Essa questão poderia trazer confusão quanto a isso, mas não está errado não, tá certo. E você vai incluir esses valores omitidos na base de cálculo dos tributos devidos. Inclusive eu estava vendo aqui, ó, a gente tem até a forma de calcular, ó. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, encontrada no estabelecimento com inscrição inabilitada, constante no estoque final no encerramento da atividade. Por exemplo, você identificou uma mercadoria que teve entrada desacompanhada lá na documentação fiscal, naquele estabelecimento. Então, por exemplo, você identificou o estoque errado, teve entrada no estabelecimento sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea, a entrada não foi regularmente inscrita ou escriturada, né? Você identificou ali que o cara teve mil calças sem documentação correta, beleza, você identificou uma fraude. Como que você vai fazer para identificar a base de cálculo do ICMS devido por Rio de Janeiro? Porque a gente viu, né, que o saldo credor de caixa, desculpa, falei errado, que o ativo oculto, que no caso é o estoque que ele não registrou, é considerado omissão de receita. Considera-se como circulação de mercadoria. A gente acabou de ver agora, não foi? Ativo oculto. Então, ele tem ali uma mercadoria que ele não registrou. Oxe. Cadê a questão? Oculto. Tá aqui, ó. Considera-se saída de mercadoria. Mas, como que a gente faz para a gente achar a base de cálculo? Tem aqui, ó. Olha lá, qual é a base de cálculo? Você vai pegar o custo de aquisição daquela mercadoria, vai multiplicar por 1,5. Aí você vai saber o valor que seria da venda daquela mercadoria. E aí vai multiplicar pelo valor do ICMS. O ICMS nesse caso é de 20%, mais 2% lá de FECOEP, sei lá como que chama no Rio de Janeiro. Então, 22% de quê? Qual vai ser a base de cálculo? Custo de aquisição vezes 1,5. Está aqui na tua legislação. Ó. Toda vez que você considera que a mercadoria foi posta em circulação e a gente viu que o ativo oculto a gente considera que teve saída de mercadoria, a base de cálculo é 1,5 vezes o valor do custo de aquisição. Mas essa questão é bem interessante. Guarda isso aí. Isso aqui eu vou te falar. Se isso aqui cair na discursiva, é papo da metade da galera ficar. O pessoal vai marcar tudo, vai confundir com aquela parada de preço mais recente, vai confundir com tudo. Ó, vou te falar, esse resumo aqui do Rio vai confundir com isso aqui, ó. O pessoal vai achar que é na falta do valor, mas não é na falta do valor. O pessoal vai achar que é aqui, ó, o preço cobrado nas operações mais recentes, ou o preço FOB comercial à vista. Não é, porque aqui não é questão de falta do valor. Aqui é questão de que a mercadoria foi posta em circulação por documentação fiscal errada. Nesse caso, você vai pegar o preço de aquisição daquele produto e vai multiplicar por 1,5. Beleza? Não confunda com isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Na auditoria de tributos, a existência de saldo credor na conta caixa, mesmo sem emissão de documentação fiscal, não pode ser utilizada. A mesma questão. Repetiu. Eu acho que o TEC errou aqui. Vamos lá. Ao identificar indícios de fraudes ou erros significativos na escrita fiscal, o auditor deve revisar toda a totalidade das transações para garantir. Não, as questões estão iguais, pessoal. Deixa eu ver se a última aqui está igual. Eles repetiram.
No caso de identificação de fraude, o auditor deve realizar o procedimento de auditoria preferencialmente no início ou no decurso do período, a fim de evitar a interferência de fraude nos resultados. Pessoal, essa questão aqui foi bem polêmica, tá? Eu lembro que o pessoal reclamou bastante dessa questão aqui. Mas assim, primeiro, não é de responsabilidade do auditor, né? Fazer evitar fraude. Mas assim, os procedimentos de auditoria, eles são realizados a todo momento, no início, no decurso, no final, até entregar o relatório de auditoria, até o dia da data que as demonstrações contábeis serão publicadas. Inclusive, a gente tem uma NBCTA que trata só disso, de eventos de transações subsequentes, que não tem aqui não caiu não. Cai muito para FGV e tal. Mas essa questão aqui, assim, apesar de ter gerado muita confusão na galera achando que estava certa, para mim essa questão está errada, porque ele acaba limitando muito, preferencialmente no início ou no decurso. Por que não pode ser no final? Não tem. E outra, a fim de evitar interferência de fraude nos resultados. Mas quem tem objetivo assim de evitar interferência é a governança, é a administração, e não a auditoria, beleza? Os objetivos gerais do auditor é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja por fraude ou por erro. Mas é o que? É obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. E não verificar aí interferência de fraude nos resultados. Beleza, pessoal? Vou abrir aqui 10 horas, deu certinho hoje.